tratado como um rato por amigos do pai dele. Pois é, ele não especificou quem tratava ele como rato, né, Amadeu? Mas ele fez esse post nas redes sociais, anunciou que está deixando depois de 10 anos trabalhando nessa ferramenta que o pai dele, de fato, se tornou conhecido para o Brasil, conseguiu surfar ali na onda de 2018 e trouxe até para os dias de hoje, mas que agora Carlos Bolsonaro está passando aí esse bastão. Pelo menos é o que ele diz, porque aqui em Brasília, o que a gente escuta é que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de anúncio, que na verdade é uma tentativa de fazer com que o pai faça com que ele articule para que ele permaneça. A gente percebe um Bolsonaro antes e depois das eleições do ano passado. A gente percebia um Bolsonaro, e até antes, né, das eleições, mais raivoso, crítico do governo, colocando as pautas em relação à ideologia, e agora é um Bolsonaro de comparação. O tempo todo relembrando o que o governo dele fez. Por quê? Porque agora o que dizem é que ele está seguindo os conselhos do 01, senador Flávio Bolsonaro, que defende uma postura do pai ali mais centrada nas pautas, sobretudo as pautas econômicas. E dizem também que Carlos Bolsonaro, ele saiu chateado exatamente, né, pelo menos por enquanto, de Michele Bolsonaro, que a gente até mostrou aqui alguns episódios deles dois, até de agressão, e também de Flávio Bolsonaro, que é o que tem tentado puxar o pai ali, tirar o pai do olho das discussões, das intrigas. Sem dúvida, ali o Bolsonaro fica com o Eduardo, o Flávio de um lado, mais ponderado, e o Carlos pega para capar, Silas. Eu tive a oportunidade de conviver só com o Eduardo, não tive a oportunidade do Carlos nem com o senador, mas eu acho que o Bolsonaro começou a perder a sua reeleição. Não foi a sua liderança, porque ele continuou com a liderança durante muito tempo, quando ele perdeu ali o Bibiano. O Bebiano, brigado com o Carlos. Que foi a briga do Carlos. Briga do Carlos. Então, muita gente deixou o Bolsonaro por causa do Carlos. O Carlos era um menino que ele construiu a rede social do Bolsonaro, aquela imagem do político contra uma minoria. Era o Bolsonaro, né? O Bolsonaro. Não, contra o establishment político. Isso. Então, ele contra o sistema. Contra o sistema. Ele construiu aquela imagem, né? Mas quando você chega à presidência da República, você não pode ter mais aquela imagem, nem aquele comportamento. E isso o Bebiano tentou fazê-lo. Dizem os amigos de Bebiano que ele infartou e morreu decepcionado. Porque eu vi, e fui convidado pelo Alberto Fraga várias vezes, para jantares na casa do Coronel Alberto, que volta agora para a Câmara Federal, para movimentar a candidatura do Bolsonaro, o Bebiano organizando. Ele era o cara da articulação. E ele quis. Então, chegou à presidência, aquela coisa. O Lula também, para chegar à presidência em 2002, ele teve que ser o Lulinha Paz e Amor. Teve que fazer a carta ao povo brasileiro. Fazer a carta. E o Bolsonaro chegou no momento em que o PT estava muito envolvido em corrupção, chegou no momento em que o PT levantou ele, né, os comportamentos petistas, e ele, ao chegar na presidência, queria ser o mesmo Bolsonaro de sempre, não dava. Aliás, não deu, né? Não deu. Não deu. Ele acabou perdendo as eleições. E o Carlos contribuiu muito para isso. Eu acredito muito nessa versão de que ele quer ali ser do lado. E tem um fato, mais do que o senador, filho dele, é a Michele, gente. A Michele hoje é uma liderança. Ela hoje tornou-se uma liderança. E ela sempre foi um desafeto do Carlos. Mas aí, no caso, a Michele une o Flávio e o Bolsonaro, o Carlos e o Eduardo contra ela, né? É verdade. É confuso. É verdade. É confuso. Fala, Ari. Casos de família. Casos Porque a gente está vendo família. aí casos de família, a enteada, a madrasta malvada contra os filhos, que não são nem os anjinhos. E o Carlos... Enteado, rapaz. Os enteados, desculpa, que não são nem os anjinhos. Agora, o Carlos, ele não aceita, a Ranieri pode confirmar isso, que você diminua o tom. E nesse momento... que você... a temperatura tem que estar... Cacete todo o tempo. Né? O forno micro-ondas no 5. Quem está na situação do Bolsonaro, com o ministro da Justiça dele preso, vai estar atirando? Ele é movido a isso, né? Fala. Não, é aquele dobrar a aposta. Exato. Que essa é uma lição do Steve Bannon. Steve Bannon Gabinete do ódio que fale, né, também. o Steve Bannon, é a lição dele. Jogar uma bala de canhão, mande uma bomba atômica por cima. Fala, Poliana. Mas a gente só
não pode desconsiderar o efeito que esse movimento tem sobre as redes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Afinal, é o principal canal de comunicação que ele tem com esses apoiadores que resistem. Você acha que ele pode murchar? E aí a gente tem que entender que isso pode ter efeito caso o Carlos deixe ou se mude bruscamente. Então, tudo que se faz nas redes do presidente tem efeito sobre a estratégia que é feita no Twitter, no WhatsApp. Ela quer que continue a guerra sem fim. A Poliana está dizendo assim, só existe Bolsonaro revolts. É verdade. É isso que ela disse. É isso que ela disse. Fala, Fran. Parece coisa de menino mimado, né, Amadeu? Do Carlos? Isso, colocar isso nas redes sociais, dizer que foi chamado de rato, tentar insuflar um movimento do Bolsonaro defendê-lo, ele poderia resolver isso conversando, com o pai dialogando com o pai dele. É coisa de gente mimada, ele é bem infantil. Não diga isso do Carluxo. Ele disse que não acredita mais no que o levou até ali. Então é uma palavra muito forte, né? Ele não acredita mais no pai dele. Júlio César voltou da China. Você fez a pergunta que eu pedi, Ranieri? Sim, viu, Amada? Mas ele não soube responder, por incrível que pareça. Essa é a minha pergunta tão simples, Ari. Qual? Qual foi? Foi o seguinte, quando o deputado Júlio César voltar da China, você pergunte para ele qual é o fundo de... Participação. Não, fundo de participação de todos os municípios da China. Ou distritos, não sei qual é o termo que eles usam lá. A divisão é diferente, Pois é. Ele não soube responder, né? Ele falou exatamente isso. Olha, a divisão é diferente e eu não sei sobre isso. Ele voltou e já voltou, na verdade, com um estudo sobre o PIB da China, do Brasil, sobre a produção de soja no Brasil e na China, sobre quanto é que o Brasil exporta, quantos milhões de pessoas pobres tinham na China, quantos tinham no Brasil há 10 anos. Ele voltou com esse estudo, mas com essa questão do repasse, ele de fato não soube falar. Mas vamos lá, o que ele falou para nós de bom dessa viagem para o estado do Piauí, Ranieri? Olha, Amadeu, ele falou muita coisa, viu? Já com expectativa para a viagem do governador Rafael Fonteles em setembro, como a gente antecipou aqui no Jogo do Poder, inclusive com a previsão de instalação de uma fábrica da China no Piauí, de microtratores e também equipamentos agrícolas. Falou sobre a reclamação que ele deixou lá na China, em loco, lá na Suzano, que fez todo ali o incentivo no Piauí para que as pessoas produzissem eucalipto, e aí depois levou a fábrica para o Maranhão, deixou inclusive isso registrado, mas ele também viu com bons olhos esses acordos bilaterais que foram, como a gente mostrou aqui semana passada, foram assinados entre Brasil e China. Vamos lá. Na área da agricultura, do agronegócio, na área industrial. Em relação ao Piauí, expandir as exportações de soja, que a China é o maior cliente da soja, das exportações nossas, 37%, e também pedindo lá, nós solicitamos vários acordos, dos projetos da China aqui no Brasil de energias renováveis. Então, nós acompanhamos para e passo o almoço, aliás, o jantar lá com o presidente da República. Houve uma discussão preliminar do presidente de mais de 2 horas com o Lula e o presidente. O presidente Xi